E aqui eu sigo também com o Dr. Glauber Novaes, que é ortopedista. Tendinite é o assunto de hoje. E como a gente previu antes, doutor, muita dúvida no nosso WhatsApp. Já vamos trazer aqui na tela do Mulher Demais para trazer esses questionamentos aqui também. Você vai acompanhando e enviando também a sua pergunta para o nosso Zap. É o 991050400. Enche a tela do MD para a gente já acompanhar quais são os relatos, as dúvidas que estão chegando aqui para a gente, tá? Pode colocar aí já para a gente ir acompanhando. Pode ser? Agora sim! Vamos lá. Bom dia, Bruna. Há alguns anos eu tive um estresse com meu esposo, internado, e com 2 cirurgias de urgência para fazer, e no outro dia acordei com os dedos inchados e travados, fechando involuntariamente. Eu precisei engessar. Desde então, a força e resistência desse braço não são as mesmas. Pode ser tendinite? E já agradeceu. Nossa, há 2 anos, então, e por causa de um estresse, né? Então, por uma situação estressante aí, aconteceu isso, doutor. Pode ser tendinite, alguma sequela desse estresse assim tão elevado? Pode ser uma tendinite, mas mais como consequência, como resposta. Tem que ser avaliado bem esse quadro desse estresse agudo que ela teve, que pode ter gerado alguma disfunção motora. A gente sabe hoje o que a gente chama de questões psicossomáticas, que são os estresses que refletem nas dores do corpo da gente. Sim. E ela pode ter tido um evento de estresse agudo que pode ter refletido na musculatura, inflamação do corpo todo, com certeza teve privação de sono, a questão da alimentação, sedentarismo, está tudo envolvido nesse processo aí de inflamação e de um quadro de dor aguda. Então, o ideal é buscar um diagnóstico mais exato. Talvez a imobilização, eu costumo dizer que quase nunca é a solução. Hoje em dia a gente está muito em desuso. Né? Até atletas profissionais, hoje a gente tem lesões ligamentares mais fortes, a gente prioriza a reabilitação através do movimento. Então, a não ser casos em que tem uma fratura, a não ser casos que tem uma lesão completa de tendão, que a gente precisa estabilizar até uma nova abordagem, a gente quase não está utilizando mais essas técnicas de imobilização. Às vezes, por um período muito curto, para passar a fase da dor. Sim. Então, 2 dias no máximo, até a utilização de uma medicação para estabilizar aquele quadro. Mas aí, se ela está usando isso há muito tempo, inclusive está gerando mais problema. Muito tempo de imobilização, Bruna, gera algo que a gente chama de artrofibrose. O que é isso? É um bloqueio da articulação. Então, se você tem qualquer membro, pode ser, por exemplo, no seu braço, se a gente colocar um gesso agora, e você passar 45 dias com gesso, quando eu tirar, seu braço vai estar rígido. Sim, isso causa sim. muita dor. É uma fibrose que acontece ao redor da articulação. E isso pode gerar um problema bem pior. Então, o ideal é que procure a ajuda de um médico da dor e um médico que trata mais de uma maneira mais abrangente o quadro de saúde dela, para ela ter um diagnóstico exato. Todo diagnóstico é a peça-chave inicial. Se você erra no diagnóstico ali, você erra toda a linha de tratamento. E o efeito dominó ali também, né, doutor? Vamos trazer mais dúvidas aqui na tela do Mulher Demais, no 991050400. Bom dia, doutora. Eu tenho muita dor na mão e às vezes eu não consigo segurar nada na mão. Isso pode ser um sintoma de tendinite? Essa falta de força, né? Não conseguir prender ali os objetos ou algo na mão, pode ser um sintoma aí de tendinite, doutor? Isso, pode sim. A falta de força é como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo. Nosso corpo, como eu já falei, ele é perfeito. Ele tenta amenizar as lesões e tenta proteger as estruturas. Então, quando ela está pegando um objeto ali que falta força, talvez seja um comando do sistema nervoso central que inativa um pouco aquela musculatura que está sendo exigida para diminuir a sobrecarga no tendão. Então, pode ser sim mais uma consequência, a falta de força, de uma tendinite, de uma tendinopatia. Precisa também ser investigado. Exatamente, né? Avaliar. Vamos para mais dúvidas aqui na tela do MD. Vamos lá, bom dia. De que devemos nos alimentar para prevenir a tendinite? A Norma já não quer ter, né, Norma? A alimentação pode contribuir para evitar o aparecimento da tendinite, doutor? Com certeza. Como eu falei, hoje a gente entende que não tem como, Bruno, a gente tratar um tendão inflamado se você tem o corpo todo inflamado. Sim. Se você tem uma qualidade de vida ruim, o corpo ele não vai reabilitar, ele não vai dar qualidade àquele tendão. Verdade. Então a alimentação ela é
peça-chave. Alimentação, controle de estresse, sono e atividade física. São os 4 grandes pilares que a gente precisa ter eles bem firmes para curar quase todas as lesões que a gente tem no corpo. E a questão da alimentação, eu posso dizer o que não é bom. É bom. É bom dizer isso, porque assim, o que, que a gente tem que evitar, até por exemplo, a pessoa que já tem a tendinite, para que não inflame mais, né? Alguns alimentos são bem inflamatórios mesmo, né? Tem alimentos que são mais inflamatórios que outros. E aí depende muito da resposta de cada organismo. Sim. Fica até aquela discussão muito forte sobre o leite, por exemplo. Sim. Na maioria das vezes, as pessoas, elas não têm tolerância à lactose, elas têm uma leve sensibilidade. Essa sensibilidade, dentro de um contexto de quadro de saúde prejudicado, ela vai levar, sim, a um aumento de inflamação sistêmica, né? Que é a inflamação do corpo da pessoa. Sim. Então, se você, por exemplo, come lactose, mas se sente desconfortável, fica empachado, você tem pelo menos uma sensibilidade, Sim. pode não ser uma intolerância. Um alimento desse faz mal. Açúcar demais, gorduras saturadas. Tem gente que tem também sensibilidade ao glúten. Então, esses alimentos, eu julgo ser, assim, o que a gente no início de um controle sistêmico, a gente tem que dar uma controlada muito boa. Na verdade, um bom nutricionista, que a gente trabalha em conjunto, faz essa abordagem e a resposta é fantástica. Porque, como eu falei, não tem como tratar um tendão inflamado se o corpo todo está inflamado. É multifatorial, né? Mais dúvidas aqui na tela do MD, solta pra gente acompanhar. Olá, bom dia também para você. A nossa telespectadora não se identificou, mas obrigada pelo carinho da participação. Eu tenho uma tendinite crônica no punho esquerdo e como sou massoterapeuta, de vez em quando ataca com uma dor muito forte, impossibilitando de realizar essas funções. Eu gostaria de saber se existe uma forma de prevenir essa dor. Primeiro, é crônica. Segundo, ela trabalha com as mãos, esse movimento repetitivo. Alguma forma de ou amenizar ou prevenir que essa crise ou essa dor tão forte apareça, doutor? Como a gente já falou, uma das causas é o esforço repetitivo sem um preparo adequado. Então, o tendão ele leva muito mais tempo, por exemplo, do que o músculo para gerar adaptação no tecido dele. E aí, acredito que a carga contínua, ela todo dia trabalhando com o mesmo estímulo, venha a prejudicar. O ideal é que ela tenha um pouco mais, vamos dizer assim, diminuir o volume de função e se preparar melhor, trabalhar mais amplitude de movimento das articulações, no caso, trabalhar um os músculos. alongamento faz bem ali antes, durante? Alongamento antes, durante, para tirar as tensões que o músculo tem também, gerar alongamento também para adaptar esse tendão a ele ficar um pouco mais elástico, também pode ser importante, mas assim, uma das coisas mais pontuais é tentar diminuir o volume de utilização e melhorar o descanso. Entre um dia de trabalho e outro, dar um pouquinho mais de descanso, que aí o tendão vai conseguir responder um pouco melhor. Certinho, tem mais dúvidas? Solta aqui na tela do Mulher Demais para a gente acompanhar. Bom dia. Agora é a pergunta de milhões, né, doutor? A Claudemar pergunta, isso tem cura? A tendinite tem cura, doutor? A inflamação do tendão, a tendinite, tem cura sim. Quando a gente cessa a inflamação, cessam os sintomas. A tendinose, que é a degeneração do tendão, vamos dizer assim, existe até uma grande discussão entre o que é tendinite e tendinose. A tendinose, a gente achava que não tinha muita cura, era só uma adaptação do tecido. Mas hoje existem várias técnicas, principalmente com a medicina regenerativa, utilização de ondas de choque, laser de alta potência, algumas técnicas mais avançadas, ortobiológico, que a gente consegue sim gerar vamos dizer assim, uma regeneração daqueles tendões. Então, hoje em dia, tem muitas soluções a depender da gravidade do quadro. Mas hoje tem sim cura. Boa notícia, então. Vou deixar aqui o Instagram do Dr. Glauber, é @drglaubernovaes. Então, se você identificou aí alguns sintomas, consegue perceber que é uma dor que vai e volta com constância, não custa reforçar, não negligencie a sua saúde, né? O cuidado com a sua vida. Então, o Instagram aí do doutor tá na tela. Obrigada, viu, doutor? Boa semana para você e até as próximas. Eu que agradeço, Bruna. Estou sempre à disposição, principalmente falar de um tema que é tão relevante aí. Então, tomem cuidado, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Isso aí, obrigada. Boa semana, viu?